Olá pessoal, então como eu disse, né, no vídeo anterior, eu vou gravar uns vídeos, né, explicando algumas partes, né, dos slides que eu apresentei para vocês, né, no vídeo anterior. Bom, então eu apresentei para vocês, né, a etimologia da palavra probabilidade, um pouco da história, né, da probabilidade, e eu comecei, né, a definir para vocês alguns conceitos importantes, né. O primeiro deles foi espaço amostral. Aí eu citei alguns experimentos, né, falei apenas quem eram os espaços amostrais, mas eu quero representar matematicamente aqui para vocês verem como que funciona, né, a representação do espaço amostral. Lembrando, pessoal, que a probabilidade, né, ela se dedica ao estudo de fenômenos aleatórios, né. Na natureza nós temos dois tipos de fenômenos, os aleatórios e os determinísticos, né. Um exemplo de um fenômeno determinístico seria, por exemplo, né, a temperatura em que o gelo começa a degelar. Né, para qualquer situação, é quando o gelo atinge uma certa temperatura que ele começa a degelar. E isso vai ser sempre, né? Vai ser a mesma temperatura de degelo, né? Quando o gelo é exposto a uma certa temperatura, ele começa a degelar. E isso é sempre, isso é certo, isso é determinístico. Aí, por exemplo, no lançamento de um dado, quando você lança o dado, você não sabe qual face vai aparecer. Você consegue saber todas as possibilidades de ocorrência, mas você não sabe naquele momento, na realização do experimento, né, qual face exatamente vai ocorrer. Então, a probabilidade se dedica a esses, né, os que são aleatórios, certo? Bom, no espaço amostral a gente viu que sempre sempre associado a um experimento aleatório, você tem um espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência no experimento. Então você tem que listar, né, todas as possibilidades de ocorrência. Então, no primeiro caso, eu citei como experimento, né, a jogada de um dado e observação da face de cima. Isso está no slide 7, certo? Quando você lança um dado, né, e observa a face de cima, quais são os possíveis resultados? Você pode obter a face 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Como que você representa isso numericamente, matematicamente? A gente viu que espaço amostral é representado por ômega ou S. Vocês podem adotar a anotação que vocês preferirem. Então, no caso, né, como as faces possíveis de obtenção é de 1 a 6, você representa todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o espaço amostral referente ao experimento aleatório, né, dado por jogar o dado e observar, né, o número da face de cima. O segundo experimento que eu passei, que está no slide 7, é jogar duas moedas e observar o resultado, né? Aqui eu vou chamar C, eu vou chamar cara de C e vou chamar K de coroa. Quando você usa essa notação, quem vai ser o espaço amostral aqui? Aqui você lançou duas moedas e observou o resultado. O que vai acontecer? Pode ser que eu obtenha, por exemplo, cara e cara, pode ser que eu obtenha cara e coroa, pode ser que eu obtenha coroa e cara, e pode ser que eu obtenha coroa e coroa. Então são 4 possíveis resultados, né? Eles podem ser expressos como um par ordenado. Na primeira entrada, né, é o que ocorreu na primeira moeda, na segunda entrada é o que ocorreu na segunda moeda. Então pode ocorrer CC, CK, KC e KK. Certo? O terceiro experimento que eu citei foi o jogo entre Corinthians e Flamengo. Qual é o espaço amostral? Qual é o conjunto, né, o conjunto que possui todos os possíveis resultados desse experimento? Nós temos 3 possíveis resultados, né? Ou Corinthians ganha, ou Flamengo ganha, ou ocorre empate. Então esse é o espaço amostral associado a esse experimento. O quarto experimento que eu passei, que também está no slide 7, 20 produtos são sorteados e a quantidade com defeito é contada.
Se 20 produtos são sorteados, você pode obter nenhum deles com defeito, um só com defeito, 2 com defeito, até 20 com defeito. Então aqui, né, seriam os números naturais, né, a partir de 0 e seguindo até o 20, né, que seria a quantidade de peças com defeitos possíveis. No 5, o experimento citado foi: um dardo é lançado em um alvo com raio unitário, sua distância até o centro do alvo é medida. Então você tem essa situação aqui, ó, você tem um alvo, esse alvo é unitário, essa medida aqui é 1. Não falou unidade de medida, mas poderia ser 1 metro, 1 centímetro, você só sabe que é 1. Aí o que vai acontecer? Você vai lançar o dardo nesse alvo. Você pode acertar em qualquer lugar aqui, né? Por exemplo, você pode ter acertado aqui. O que vai acontecer? Você vai pegar, né, o ponto onde o dardo acertou e vai medir a distância desse ponto até o centro. O que você sabe dessas medidas? Você não sabe quanto essa medida vai dar exatamente, mas você sabe que ela sempre vai ser menor que 1, porque 1 é o raio, né? Então a distância máxima do centro até qualquer ponto aqui dessa circunferência é 1, né? Então, no caso, essa distância ela é sempre menor que 1 e sempre maior que 0. Quando vai maior ou igual a 0, né? Quando vai ser 0? Quando o dardo atingir o alvo, né? Que aí quando você medir a distância, né, do ponto atingido até o centro vai dar 0, né? Porque o ponto seria o próprio centro, o ponto acertado. Então, no caso aqui, como que a gente representa isso? Você poderia representar em forma de intervalo. O espaço amostral aqui é o intervalo que vai de 0 a 1. Quando eu uso intervalo, né, eu estou representando todos os números reais, né, englobados por esse intervalo. Então, no caso, são todos os reais de 0 a 1, certo? Ou então, também outra forma de representar é assim, ó. Você diz que o número é real, tal que esse número é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. É outra forma de representar. Não existe, né, uma única forma de representar um espaço amostral, existem várias formas, né? Aí fica a critério de vocês, aqui tem que usar a criatividade, certo? Outro item aqui, né, que tem nos slides que eu falei que ia falar aqui sobre, é a questão da classe de eventos aleatórios, né? Quando você tem espaço amostral, você tem espaço amostral e você tem também os eventos, né, que foi o segundo conceito que eu apresentei. Os eventos, eles são, na linguagem de conjuntos, você tem conjuntos e subconjuntos. Os subconjuntos, né, são pequenos conjuntos, são conjuntos que estão contidos no conjunto. Né, o próprio conjunto é um subconjunto dele mesmo, né? O vazio é um subconjunto, né, do conjunto. Então, é qualquer conjunto que está contido num conjunto maior. Aí, esse conjunto é chamado de subconjunto. Aqui existe uma construção, né, parecida aqui dentro da probabilidade, né? Similarmente ao conjunto, você tem o espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados associados a um experimento aleatório. E você tem também os eventos que são similares aos subconjuntos, né? Quando você está comparando conjuntos e subconjuntos. Aí aqui você tem espaço amostral e evento. Então, evento é um conjunto que está contido no espaço amostral. Aí eu mostrei para vocês, né, um espaço amostral. Depois visitem novamente, né, o slide 10. Eu mostrei para vocês um espaço amostral que tem 4 elementos, que eu chamei de E1, E2, E3 e E4. Aí eu defini a classe dos eventos aleatórios, né, como sendo Fzão de ômega. E eu disse para vocês que a Fzão de ômega é formado pelo conjunto, né, onde está o vazio. O vazio é um conjunto que tem 0 elementos, né? Nós temos os subconjuntos com um elemento apenas, que seria o conjunto formado pelo E1, o conjunto formado pelo E2, pelo E3, pelo E4, são 4, né, subconjuntos. Nós temos também subconjuntos formados por 2 elementos, seria o E1, o E2, o E1, o E3, o E1, o E4, o E2, o E3, o E2, o E4 e o E3 e o E4. Depois vocês revisitem o vídeo anterior que eu falei sobre isso no slide 10.
Aí a gente viu que na classe dos eventos tinha 16 elementos. Quando você conta todos os subconjuntos, a gente obteve 16. Coincidentemente, o espaço amostral tinha 4 elementos. E coincidentemente, 16 é 2 elevado a 4. Né? Então a gente tem uma suspeita aqui de que, de repente, quando o espaço amostral tem N elementos, né, existe uma evidência para a gente suspeitar, uma evidência apenas de observação, né? Não é uma evidência matemática. Mas existe uma certa evidência para a gente desconfiar que a quantidade de elementos que tem na classe de eventos relacionada ao experimento é dado por 2 elevado a n, certo? Quando o espaço amostral tem n elementos, a classe de eventos possuiria, né, 2 elevado a n subconjuntos. Essa é uma verdade matemática mesmo, não é só uma suspeita, né? Não é só uma coincidência. Como que você demonstra isso, né? O que acontece, né? Quando você tem... Deixa eu só apagar o quadro. Então aqui, classe de eventos aleatórios. Então, olha só, suponha que você tenha, né, um espaço amostral com N elementos. Aqui tem o A1, o A2, o A3 até o AN. Então, né, você tem um experimento aleatório, associado a esse experimento você tem um espaço amostral. Esse espaço amostral contém N elementos, certo? Então, no caso aqui, como que a gente monta subconjuntos com os elementos desse conjunto? Né, você tem subconjuntos com um elemento apenas, né, com 0 elementos, com 1 elemento, com 2 elementos, com 3 elementos e assim vai. Como que a gente conta, né, a quantidade de elementos que você tem aqui? A quantidade de subconjuntos com cada elemento. Então, ó, com 0 elementos, você tem apenas um subconjunto, que é o conjunto vazio. Com um elemento apenas, você tem N subconjuntos. Você tem o subconjunto formado só pelo A1, o subconjunto formado só pelo A2, o formado só pelo A3 e assim vai. E por fim, o subconjunto formado só por AN. Com 2 elementos, como que a gente conta isso aqui? Bom, um dos pré-requisitos dessa disciplina, né, é ter feito combinatório. Então, eu acredito que vocês já viram essa disciplina, né? Espero que vocês tenham visto e entendido. Mas como que a gente conta, né, o número de subconjuntos que a gente pode extrair desse conjunto? Subconjuntos com 2 elementos. Aqui a gente tem duas opções, é usar combinação ou arranjo, quando a gente vai contar, né, a quantidade de agrupamentos, né? Só que quando a gente usa combinação, quando a ordem, né, dos elementos, quando a gente troca a ordem, você não cria um novo conjunto. Quando você muda a ordem e cria um novo conjunto, você usa arranjo. Por exemplo, eu quero formar uma comissão. Nessa comissão tem um presidente e um vice-presidente. Aí, por exemplo, se eu escolho João e Maria, se João é escolhido primeiro para presidente e depois Maria para vice, você tem uma situação. Pode ser que Maria seja sorteada para presidente e depois João para vice. Aí você tem uma outra situação. Então você tem 2 conjuntos aqui mudando a ordem, 2 subconjuntos. Agora, se eu escolho, né, 2 pessoas para viajarem, aí eu escolho, primeiro eu sorteio João e depois Maria. Aí depois eu sorteio Maria e depois João. Nesse caso, eu tenho 2 subconjuntos iguais. Os grupos que vão viajar são iguais, não vai mudar em nada. Agora, quando é um cargo, né, que vai ser assumido, aí quando você troca a ordem, você tem um novo conjunto, né?
Então, nesse caso aqui é combinação. Se eu formo um subconjunto com A1 e o A2, vai ser o mesmo subconjunto formado por A2 e A1. Ou seja, eu mudo a ordem, eu não crio um novo subconjunto. Então, no caso aqui, com dois elementos, como que eu conto isso aqui? Isso aqui seria a combinação de N tomado 2A2. Com três elementos, a gente tem a mesma situação. Combinação de N 3A3. Se a gente seguir esse raciocínio, com N elementos, a gente tem, né? Com N elementos só tem o próprio espaço amostral, né? Não tem outro conjunto que tem N elementos que a gente vai conseguir extrair daqui, um outro subconjunto. É ele próprio, com N elementos, né? Aí só tem um possível, né? Subconjunto com N elementos, que é o próprio espaço amostral. Mas usando essa notação aqui de combinação, seria a combinação de N tomado N a N. Quando você faz essa combinação, lá vocês devem lembrar de combinatória, né? Combinação de um valor, né? Tomado a esse mesmo valor, a essa mesma quantidade, né? Dá 1 sempre, né? Uma propriedade lá de combinação. Aí, seguindo esse raciocínio, você pode substituir esse N aqui também por combinação de N 1 a 1. Sempre que você tem, né, o 1 aqui em cima do fator, né, de combinação, sempre isso aqui vai dar um número, vai resultar no número que está aqui embaixo, que é N, né? E 0 elementos, você pode combinar N 0 a 0, que isso aqui dá sempre 1. Sempre que você combina, né, qualquer valor 0 a 0 vai dar sempre 1. Então, o número de subconjuntos, né, que você pode formar com esse elemento, com os elementos desse conjunto, número de subconjuntos vai ser dado, né, por essa soma de todos que a gente encontrou. Pela quantidade de subconjuntos que tem 0 elementos, que tem 1 elemento, que tem 2 e assim vai. Então, o número de subconjuntos vai ser combinação de N 0 a 0, mais combinação de N 1 a 1, mais combinação de N 2 a 2, mais combinação de N a N. Essa é a quantidade de subconjuntos que você tem. Conjuntos com 0 elementos, conjunto com 1, subconjuntos com 1, subconjuntos com 2, subconjuntos com N. O binômio de Newton, ele diz o seguinte, eu não sei se vocês lembram, que é algo também que vocês, né, provavelmente viram, né? Vou colocar aqui como lembrete. Provavelmente vocês viram isso aqui também em análise combinatória. O binômio de Newton, ele diz o seguinte, né? Que x mais a elevado a n é igual ao somatório vou colocar aqui, combinação de NP AP x n menos p. Com x e a pertencendo a R e n pertencendo a n. Então, o binômio de Newton ele diz o seguinte, né, que se você estiver somando fatores, né, que possuem o fator, o coeficiente binomial, vezes de n tomado PAP, esse A aqui é um valor, né, que não está envolvido em nenhuma outra parte, é um valor qualquer. Se você estiver multiplicando isso aqui por A elevado a P, multiplicando por um outro valor elevado a N menos P, quando você soma todas essas parcelas, você pode, ao invés de usar essa parcela, você pode reduzir ela a essa potência, x mais A elevado a N. X é o número que está aqui, A é o número que está aqui, e N é a quantidade de termos que você tem nessa soma. Se a gente tiver, né, algo parecido com isso, a gente consegue transformar essa soma aqui em algo bem mais simples. Eu posso fazer uma manipulação algébrica aqui para que isso aqui apareça. De que forma? Aqui eu tenho só os coeficientes, né? Eu teria que fazer surgir um número elevado a P, lembrando que P é o número que está aqui em cima do coeficiente, que seria esse número aqui, né?
E se eu conseguir também encontrar um outro valor elevado a n menos p, o que é n menos p? N menos p é o valor que está aqui embaixo do coeficiente binomial menos o que está em cima. Então, teria que ter n menos 0, n menos 1 e assim vai. Só que a gente sabe que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, vocês concordam que eu posso simplesmente multiplicar 1 e 1 aqui, dessa forma que eu não vou estar alterando matematicamente esse resultado? Tanto faz eu deixar 1 aqui ou tirá-lo. Então, eu posso montar isso daqui dessa forma. Aqui eu tenho que ter um número elevado a p. O que seria p? É o número que vem aqui, é o item superior, né? É o termo superior do coeficiente binomial. Então, aqui, quem é o termo superior do coeficiente binomial? É 0. O outro número tem que vir acompanhado de n menos p, que é o que vem aqui no inferior menos o superior. Aqui o número que está na parte inferior é o n e da superior é 0. Usando esse mesmo raciocínio, aqui eu vou colocar 1, aqui n menos 1, aqui 2, aqui n menos 2, aqui n e aqui n menos n. Eu não mudei nada, porque o 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, eu continuo multiplicando, né, esses números por um elemento que é neutro, que não altere nada o resultado. O que eu tenho aqui? Eu tenho o somatório da combinação de NPAP de 1 elevado a P vezes 1 elevado a N menos P. Com N, com P, né? Com P variando de 0 a N. Vejam se vocês concordam. Ó. Isso aqui é uma generalização, né, de dessa soma aqui, né? Isso aqui é apenas uma forma de reduzir essa soma ao somatório, né? Porque todas essas parcelas são iguais. Elas são iguais dessa forma. O que muda é só esse pezinho, né? Aqui esse pezinho é 0, aqui esse pezinho é 1, aqui esse pezinho é 2, aqui esse pezinho é N. Né? Esse pezinho aqui. Então, você acabou de mostrar, né, que essa soma aqui é equivalente a esse somatório. Pelo binômio de Newton, quando você tem um somatório parecido com esse, que é igualzinho, só que aqui no lugar de A, o que eu tenho? 1, e no lugar de X eu tenho 1. Né? Pelo binômio de Newton, aqui você usa o binômio de Newton, pelo binômio de Newton, isso aqui é o quê? É o x mais a elevado a n. N é a quantidade de termos do seu somatório. Quem é o x mais a? Os termos que estão acompanhando os coeficientes binomiais. Então, aqui no caso, isso aqui vai ser 1 mais 1 elevado à quantidade de termos que tem a soma, né? A soma, que é n. 1 mais 1, 2. Então, isso aqui é 2 elevado a n. Ou seja, qualquer espaço amostral com n elementos, ele vai possuir 2 elevado a n subconjuntos. Então, sempre que você tiver um espaço amostral com n elementos, né, a classe de eventos, que é a classe formada por todos os subconjuntos, que podem ser formados com elementos do espaço amostral, ela é formada nessa classe, ela tem 16 elementos, são 16 subconjuntos que podem ser formados com os elementos que estão lá no espaço amostral. Certo? Então, a demonstração é feita dessa forma. Bom, quem está lembrando, né, de combinatória, de análise combinatória, né, vai lembrar facilmente isso daqui. Para quem não está lembrando, pessoal, aqui nessa disciplina é importantíssimo que vocês lembrem da base, né, de análise combinatória e de conjuntos. Probabilidade nessa parte inicial ela é estreitamente ligada com análise combinatória e conjuntos. Né, interseção, união, propriedade de conjuntos, que tem algumas nesses slides, inclusive. No livro que eu disponibilizei, né, que foi o livro sugerido pela coordenação, que é o livro de probabilidade estatística da Federal da Paraíba, no capítulo 2, a autora ela faz uma revisão de conjuntos e análise combinatória. Quem não está lembrando dos conceitos que foram vistos durante as disciplinas de conjuntos, né? E não está lembrando de análise combinatória, que é um pré-requisito dessa disciplina, peguem o capítulo 2, façam todos os exercícios dele, porque é extremamente importante nessa disciplina.
O sucesso de vocês nessa disciplina depende do conhecimento de vocês de conjuntos e análise combinatória, certo? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, o próximo, né, slide que eu fiquei, né, de falar um pouco sobre ele aqui no quadro, são os slides que já tem alguns exercícios, né, de aplicação dos conceitos que eu apresentei. Então eu vou fazer aqui esses exercícios só para a gente fixar, né, os conceitos apresentados. Lembrando, pessoal, que tem uma lista de exercícios com 6 exercícios, tá? Que vocês têm que entregar, né, na próxima segunda, né? Sem ser essa que vem agora, na outra, né? Até as 23h59. Aí depois deem uma olhadinha, tentem fazer. Eu acho que vocês vão ter uma certa dificuldade, mas à medida que vocês forem tendo dificuldades, eu posso ir gravando, né, alguns vídeos para ir ajudando vocês em algumas letras, né, de alguns exercícios. Aí conforme vocês forem tendo dificuldade, vão postando no fórum, que à medida que for possível, aqui para mim eu vou postando algum vídeo, ou posto, ou se não tiver como gravar um vídeo, né, eu faço o exercício, né, uma das letras, uma folha e mando para vocês, tá certo? Então tentem fazer, né, esses exercícios que já são, essa lista de exercícios, né, já é uma das listas, né, na qual eu vou me basear para montar a prova de vocês, tá certo? A prova é totalmente baseada nas listas de exercícios que eu deixo como atividade, né, avaliativa, né, à distância, tá certo? Bom, então vejam lá os slides, né, vejam os slides, né, na página 12. Lá tem o primeiro exercício, né, o primeiro exemplo que eu deixei. Nesse exercício, você tem um experimento aleatório, né, que consiste do lançamento de um dado e uma moeda. Então você lançou um dado e uma moeda. Aí está pedindo espaço amostral. Nesse caso aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu vou definir aqui C como cara e K como coroa, certo? Então o espaço amostral aqui, pessoal, que foi o que eu pedi na letra, deixa eu ver se eu defino como A, eu defini como A, então eu peço o espaço amostral. Quem vai ser o espaço amostral aqui? Você está lançando uma moeda e um dado e uma moeda, né? Tá falando nessa ordem, então. Você está lançando um dado e uma moeda. Na verdade, aqui não vai importar a ordem, tá? Tanto faz vocês começarem com o dado e depois a moeda, ou a moeda depois o dado. Tanto faz aqui. Eu vou seguir só a ordem que foi colocada, mas tanto faz, certo? Então, no lançamento de um dado, a gente sabe que pode obter de 1 a 6, né? E na moeda você pode obter C ou K. Nesse caso, como vai ficar o espaço amostral? Uma das possibilidades é você obter no dado o 1 e obter na moeda cara. Uma possibilidade é você obter 1 no dado e cara e coroa na moeda. Outra possibilidade, 2C. Outra possibilidade, 2K, que é 2 no dado, cara na moeda, né? 2 no dado, coroa na moeda. E assim vai. 3C, 3K, 4C, 4K, 5C, 5K, 6C, 6K. Então você tem, né, um espaço amostral com 12, né, elementos. Se eu perguntasse a vocês qual é o número de elementos da classe de eventos aleatórios, né, que seriam os subconjuntos que dão para ser formados, né, com esses elementos aqui, você teria os subconjuntos com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até com 12, né? Aí seria 2 elevado a 12 elementos, né? Um número enorme, porque tem 12 elementos. Então, pelo teorema que a gente acabou de mostrar, né?
a classe de eventos relacionados ao experimento aleatório tem 2 elevado, né, o número elevado ao número de elementos que tem no espaço amostral. Aqui daria 2 elevado a 12, que é um número, né, enorme. Então o espaço amostral, pessoal, seria esse. Já dava para saber que era 12, por quê? Aqui, né, você tem uma upla, né, para ser preenchida com 2 entradas, certo? Uma upla é o nome que a gente dá a par ordenado, né, a tripla, né, que é quando você tem, por exemplo, um ponto do R3, né, aí tem upla com a entrada de 4 elementos, que é quando você tem um plano, né, no R4, um plano R4, enfim. Aí no caso aqui, pessoal, você tem 2 entradas, né? Essa daqui dá para ser preenchida de 6 formas, né? Pelo 1, pelo 2 até o 6. Essa daqui dá para ser preenchida de 2 formas. Aqui, só lembrando de análise combinatória, que você pode usar o princípio multiplicativo. Você tem que tomar duas decisões aqui. De como você vai preencher essa primeira entrada e como você vai preencher essa segunda. Essa primeira decisão ela pode ser feita de 6 formas e essa de 2. Pelo princípio multiplicativo, o número total de decisões é dado pela quantidade de decisões da primeira escolha vezes o número de decisões da segunda escolha. Então dá 12, 6 vezes 2. Apenas lembrando de análise combinatória, que eu espero que vocês estejam lembrando. Na letra B eu peço o evento A, para expressar o evento A, representá-lo, que o evento A é dado pela ocorrência de coroa e número par. Aí vocês vão representar o evento A. O que é o evento A? É uma particularidade, né, do espaço amostral e ele se refere a quê? A ocorrência de coroa e número par. Quais desses elementos aqui você tem coroa e número par? Esse daqui não tem, que aqui é número ímpar. Aqui é ímpar, aqui é par. Só que você quer coroa e par. Esse daqui não condiz com essa característica, né? Esse daqui sim, aqui você tem coroa e par. Então o 2K está nesse evento. Aqui você tem par e coroa. O 4K está nesse evento e por último o 6K. Só tem 3 elementos nesse evento. Na C, eu peço o evento B, que é dado pela ocorrência de cara e número ímpar. Para quais elementos aqui do espaço amostral você tem cara e número ímpar? Aqui, um C, você tem cara e ímpar. Aqui, você tem cara e ímpar. E por último, o 5C. 3 elementos também. Na letra D, eu peço o evento C, que é dado pela ocorrência de múltiplos de 3. Em quais dessas ocorrências do espaço amostral você tem múltiplos de 3? Você tem múltiplos de 3 aqui, quando ocorrem 3C e 3K, né? Você tem